Estamos de volta com o nosso Vida e Saúde dessa segunda-feira e hoje o tema é diabetes. E quem nos acompanha hoje, esclarecendo nossas dúvidas e nos ajudando a compreender melhor sobre o tema é a doutora Mila Cunha, endocrinologista e metabologista, e está aqui conosco. Doutora Mila, quantas perguntas e quantas coisas boas estamos sabendo sobre o mito que é o diabetes, né? É, muita coisa. Doutora, e temos várias perguntas aqui que estão chegando, pessoas de todo o Brasil que querem saber a respeito do tema de hoje. Tem aqui uma pergunta que gostaria de abrir esse bloco com ela. É da dona Grácia Aparecida Bernardes, ela é de Campinas. Ela pergunta o seguinte: sou pré-diabética, tenho crise de hipoglicemia de 37 a 40 e a diabetes vai até 280. Gostaria de saber o que devo fazer para controlar a hipoglicemia, pois quase todas as manhãs passo mal e às vezes vou parar no hospital. Então ela tem diabetes, né? Tem, ela diz que sou pré-diabética. Não, Ela então, afirma. não, E tem acho que- crise de hipoglicemia. Mas chega a 280? E a diabetes vai a 280. Não, então provavelmente você já já é. tem diabetes. E provavelmente você E já deve passa estar mal. tomando alguma medicação. Então, o responsável por essa hipoglicemia é o remedinho que você está tomando. Então, precisa conversar com o seu médico, porque isso precisa ser alterado. Ou o remedinho por boca que você toma, ou a insulina. Eu não sei qual a medicação que você toma. Mas o que provoca a hipoglicemia é a medicação. Doutora, falar em medicação. A rede pública, ela tem oferecido aos pacientes diabéticos suporte para o controle da doença? Então, infelizmente, a rede pública, ela oferece, mas oferece ainda do que a gente chama de classe, né, de medicações para controle do diabetes, ainda poucas opções. Temos sim, temos 2 classes e a insulina. Mas hoje em dia a gente tem várias classes, mas aí tendo que, lógico, que gastar um pouco mais de dinheiro, mas tem ótimas medicações no mercado para o controle do diabetes. A indústria farmacêutica melhorou muito isso. Mas na rede pública Ainda é precário. Deixa a desejar, sim. Certo. Doutora, além das perguntas que temos aqui, nós temos mais Povo Fala. Então, Vamos ver? Meu nome é Thalita, eu gostaria de saber se o álcool pode afetar a diabetes. Pode? Olha aí, doutora. O álcool pode afetar o diabetes? Pode. O álcool, ele pode tanto aumentar, né, o diabetes, né, e fazer uma hiperglicemia, como ele pode atrapalhar lá o fígado, é uma coisa mais complexa, e provocar hipoglicemias importantes. Então, principalmente no paciente com diabetes tipo 1, tem que tomar muito cuidado, né, porque ele usa insulina o tempo todo, então ele pode causar hipoglicemias importantes. Então, o álcool, a gente fala que não está proibido, né, de uma forma muito cautelosa, social, mas tem que ser feito, tem que ser usado em pouca quantidade, porque pode afetar. Pode afetar. Então, o diabético, ele pode fazer uso do álcool em ocasiões, mas com Pouca moderação. quantidade. Certo. Doutora, tem mais aqui, ó. 2 pessoas perguntaram sobre queimação nos pés. Uma delas é a Maria José Geralda. Ela diz assim, ela é de São Bernardo do Campo. Quero saber se a diabetes dá queimação nos pés. Então, esse é um sintoma do que a gente chama da neuropatia diabética. Esse é um problema essa comorbidade que a gente chama, uma complicação, que você teve uma lesão nos nervos, né? E isso é um problema que tem que ser cuidado. Então, isso depois da queimação pode vir as dores, então tem que tomar cuidado, tem que procurar o médico porque tem remédio para tomar. Olha, então já tem um indício aí, né? Isso. Doutora, mais uma pergunta aqui, ó. Chegou agora, lá de Carandaí, Minas Gerais. A Lina de Fátima da Costa. Ela pergunta assim: quem tem colesterol alto pode ter diabetes? Então, na verdade, quando existe uma situação que chama síndrome metabólica, no qual existem vários fatores que desencadeiam essa síndrome, em que a gente pode ter o diabetes,
o colesterol alto, a pressão alta, e toda essa síndrome não, existe um risco muito maior, por quê? Para os eventos cardiovasculares. O que é isso? Infartos e AVCs ou derrames, tá? Então, o colesterol, ele vem atrapalhar ainda mais esse risco, tá? Então, não é que quem tem colesterol vai ter o diabetes, ele é um fator que, associado ao diabetes, aumenta muito mais o risco de se ter esses eventos cardiovasculares. Respondido. Aqui de Louveira, doutora, a Aparecida Flavinha Vitoriano. Ela diz assim: meu marido é diabético do tipo 2 e preciso saber quando o resultado numérico do aparelho identifica que está alta ou baixa o nível da diabetes. Faço o controle médico, porém não informado por ele. Então, isso também depende da idade do paciente. Pacientes muito fala. idosos, a gente prefere manter a glicemia um pouquinho mais alta. Mas vamos supor, se o seu marido tem lá pelos 50 anos, a gente fala num valor de uma glicemia, um limite superior, após as refeições, 2 horas após as refeições, até 180, e antes das refeições até 140 é um bom valor. É um valor considerável. Isso, antes das refeições até 140, 2 horas após as refeições até 180. Olha aí, então já está com um parâmetro. Mas, gente, olha só, lá de Campina Grande, doutora, a Josefa de Andrade Silva, e ela faz uma pergunta aqui muito interessante, que pode ser a situação de muita gente no nosso Brasil. Sou pré-diabética, tenho 87 quilos e 1,60 m de altura. Gostaria de saber qual remédio devo tomar. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é mudança do estilo de vida. Precisa perder peso, precisa comer direitinho, precisa fazer exercício físico. Isso é o melhor remédio para você. É o que vai melhorar mais o seu metabolismo glicêmico, que a gente fala. Depois, né, a gente pode ver se existe uma medicação que vai melhorar a interação da insulina com os tecidos que a gente fala, né? Um facilitador da utilização da insulina. Mas não é bom a gente prescrever nada pela televisão, né? É sempre o médico que tem que prescrever para você, tá bom? Mas tem remédio para isso, mas o melhor remédio para você é perder peso, fazer exercício físico e alimentação saudável. Eu falei que a pergunta relacionava-se a grande parte do nosso povo, porque hoje a gente vê muita gente com sobrepeso. E tem que tomar cuidado com automedicação, né? Não pode ouvir falar que foi bom para alguém, ir lá na farmácia e comprar. Todo remédio tem efeito colateral. O que é isso? Remédio faz bem, mas remédio também pode fazer mal. E dependendo da sua situação de saúde, esse remédio pode ser contraindicado para você. Então, você sempre tem que procurar um médico, saber como é que está a sua saúde, para depois esse remédio ser prescrito. Olha aí. E eu quero agradecer aos novos sócios que, durante o nosso programa de hoje, se associaram a essa obra de evangelização. Você está gostando do programa? Você nos acompanha aí? Então, para que você tenha essa programação aí na sua casa, é necessário a sua ajuda. Queremos agradecer aos nossos novos sócios: Selma Maria Alves da Silva, de São Paulo, capital; Erotildes Batista Gregório da Costa, de Cordeirópolis, São Paulo; e também a Raimunda Vitorino Coelho, de Jardim, Ceará. Essas pessoas se tornaram sócias e nos ajudam a evangelizar. Muito obrigado a todos os nossos novos sócios. Doutora, mais perguntas aqui, ó. A senhora já acenou alguma coisa, mas é bacana reforçar. O Antônio Luiz dos Santos, ele é de São Mateus, lá no Espírito Santo. Ele diz assim: quais são os sintomas da diabetes? Urinar com frequência é um sinal de diabetes? Pode ser sim. Então, vamos falar principalmente do diabetes tipo 2, né? Ele pode ter turvação na vista, quer dizer, ter uma dificuldade para enxergar, uma vista embaçada. Pode ter cansaço, dor nas pernas, perda de peso, aumento da frequência de fazer xixi, aumento da quantidade de água, né, de sede. São todos esses sintomas do diabetes. Doutora, desejo por doce pode ser um sintoma? Não está ligado. Não está ligado. A vontade de comer doce Não. É pessoal mesmo, né? Então aí, mais uma pergunta respondida.
Aqui tem uma pergunta curiosa de uma paciente que faz tratamento de câncer. Herênio Augusto Silveira, de São Paulo, capital. Ele pergunta assim: estou fazendo tratamento de câncer, tomo anastrozol. Gostaria de saber se esse medicamento aumenta o diabetes. Ele pode alterar, sim. Ele tem que ficar de olho porque ele pode ter uma alteração. Mas nada absurdo. Ele fica de olho, fazer os exames direitinho, mas ele pode dar uma alteradinha sim. Tá certo. Doutora, vamos ter que fazer mais um breve intervalo, mas voltamos já. E você que está em casa nos acompanhando aqui pelo Vídeo Saúde, não sai daí, hein? Ligue para nós e participe hoje do tema diabetes com a doutora Mila Cunha, endocrinologista e metabologista. 0800 777 0021. Ligue aqui e participe. Voltamos já. Alguns pacientes têm alguns conceitos de que alimentos do tipo frutas e alimentos dietéticos, né, titulados como diet ou light, podem ser comidos ou ingeridos de maneira indeterminada. Podem comer isso à vontade, sem uma quantidade limite estabelecida. Isso não é verdade. As frutas têm açúcar, que se chama frutose, é um açúcar que tem a capacidade de subir a glicose no sangue, elevar os níveis de glicose no sangue, tanto quanto o açúcar branco dos doces. E os alimentos diet ou light também não devem ser ingeridos à vontade. Muitos alimentos dietéticos, eles podem não ter adição de açúcar, mas eles já têm açúcar pré-colocado no alimento e tem uma quantidade, às vezes, maior de gordura, que pode também fazer mal para o controle. Então, esses alimentos, sejam frutas quanto alimentos dietéticos, eles têm que ter um limite para a ingestão diária.